Fala, mestres! A gente trouxe para vocês hoje a BMW Tijolinho. Tá? Esse é um carro muito especial aqui para a gente na Stoit. A ideia é justamente mostrar para vocês todo o trabalho que a gente fez nela aqui na Stoit, das modificações que a gente fez de setup e um pouquinho também dessa injeção clássica que é a Motec M4. A nossa história com esse carro começou mais ou menos em 2017. Né? Foi lá que eu conheci o Daniel da Home Garage, né? A gente estava começando a trabalhar na Malbina e o antigo dono da Tijolinho trouxe o carro lá para ele para revisar o motor. Né? Então o motor foi inteiro refeito, né? Mudou um monte de coisa de setup e o Daniel queria andar no álcool. Né? E aí precisaria mexer na injeção. Né? Como uma Motec antiga, né? Tem que saber ligar ela no DOS e tudo mais. Aí ele perguntou se eu não estava afim de fazer esse desafio aí, né? E aí eu estudei um pouquinho a injeção, vi como é que era, falei, cara, dá pra ir. Acho que vai ser bem legal trabalhar nessa injeção e aprender, né? Então, se você olhar lá no Instagram, tem uns vídeos antigos lá de eu mexendo na tijolinha, quando ela ainda era cor de tijolo, daí que veio o apelido, e começando a usar lá a Motec lá no DOS. Naquela época, o setup do carro, pensando na injeção eletrônica, era bem simplificado. Quando eu peguei para mexer, a ideia não era que a gente mexesse em nada de chicote, era só realmente reacertar, né? Foi aí que eu vi que muitos recursos da Motec não estavam sendo utilizados. Né? Ela estava ligada só a sensor de rotação, sensores de temperatura e o TPS. Né? Então, por mais que a Motec tivesse diversos recursos de refino, de acerto, nada disso estava ligado. Era um acerto super simplesinho, só ali o acelerador, um mapa só e acabou. Né? Além disso, algumas coisas que me incomodavam era a posição dos injetores, que ela estava muito para trás. Isso fazia com que o carro tivesse um comportamento principalmente frio e em baixas cargas, marcha lenta, muito irregular. Né? Você percebia que, devido a esse problema de atomização do combustível, boa parte do combustível saía não queimado no escapamento. Além disso, você tinha problema do combustível descer pelas paredes do cilindro e parar no óleo. Né? Esse carro ele tinha um sisteminha de respiro que captava vapores de combustível do cárter e ele estava sempre cheio de álcool. Né? Ou seja, o combustível que não queimava saía parte no escape, parte descia, ia para o cárter e acabava subindo depois pelo respiro, né, e juntando uma quantidade grande de álcool. Então, tudo bem que na época o carro era justamente um carro de pista, né, ele era usado mais em track days, né, muito pouco, né, era usado na rua. Então, assim, meio que isso não era um problema, né, desde que você ligasse o carro e esperasse ele esquentar, dava para usar. Mas assim, era irregular, né? Não era um carro que era fácil de andar em baixas cargas, marcha lenta, né? Mas o uso do carro permitia isso. Daí a gente acertou o carro no dinamômetro, né? O carro ficou legal, o dono usou bastante em track days, esse carro participou de vários track days legais, ele inclusive participou do track day do Flatout em 2020, deu várias voltas legais, acabou sendo até o P2 nessa data, muito legal, funcionou muito bem. Então o Vitor Miranda, nosso amigo, comprou o carro depois, e ele quis mudar um pouco o uso do carro. Né? Além de ser usado em track day, ele queria que o carro fosse bem utilizado também na rua, né? Queria usar mais o carro na rua. Então ele trouxe o carro para a gente aqui depois de um tempo, né? Fez funilaria, mudou de cor de tijolinho para cor branca, então a gente ainda está pensando num outro apelido, azulejinho, quem sabe? Mas a gente ainda chama de tijolinho. E ele chegou para a gente e falou, cara, eu queria usar mais o carro, queria que ele fosse mais utilizável, o que dá para fazer? Né? E, além disso, tinha diversos problemas elétricos que a gente precisava resolver. Né? Então, a gente propôs uma reforma completa de elétrica, tanto de carroceria quanto de injeção eletrônica. E, para fazer com que o carro seja mais utilizável na rua, a gente propôs também uma mudança pesada no sistema de alimentação, mudando a posição dos injetores e adicionando um atuador de marcha lenta, modificando as ITBs ali da Genvey e modificando também alguns tampões que tinham no motor que eram utilizados antes pela injeção mecânica. Então, combinado isso, começou a nossa saga de montar essa configuração Club Sport num ex-carro de corrida. Né? A gente desmontou toda a elétrica, né? Tiramos toda a elétrica de carroceria, a gente atualizou a caixa de fusíveis dele para uma caixa de fusíveis atual, porque ele usava... É um carro 77, né? Então ele usava aqueles fusíveis mais antigos, relés mais antigos, a gente atualizou tudo. O chicote original, a gente praticamente manteve o original. Por incrível que pareça, um carro de 77, o chicote era perfeito ainda, não tinha nenhum problema de descascar, de ter problema de isolação, o chicote era muito bom. A gente só tirou todos os gatinhos que tinha, porque ao longo desses muitos e muitos anos aí de utilização do carro, tinha um monte de emenda, de coisas que o pessoal foi adicionando no carro.
A gente abriu o chicote inteiro, limpou ele inteiro, fez funcionar todas as funções que ele já tinha, então limpador, buzina, faróis, parece bobeira, mas teve que refazer tudo isso daí. A gente também comprou um chicote novo, zero, da Motec, a gente encontrou um chicote desses lá na Austrália, o que não é fácil, porque se você pensar que uma Motec M4 é da década de 90, foi usada até 2000 e pouquinho, não é fácil de achar, o legal é que a gente conseguiu encontrar, então o chicote de injeção foi inteiro feito do zero, novo. A gente adicionou as funções que ele não tinha, né? Então sensor MAP que ele não tinha, a gente adicionou, a ligação dos bicos injetores agora em forma sequencial, a gente mudou todo o setup de bobina, a gente está usando uma bobina com driver interno agora, uma bobina de Corsa, que é muito potente, cabos de vela novos também, que os cabos de vela que tinham antes eram cabos não resistivos, né? Eram cabos diretos, a gente colocou agora um cabo resistivo, ficou bem legal, e a gente procurou usar tudo que tinha disponível de recurso na Motec. Eu vou mostrar mais para frente no notebook, mas atuador de marcha lenta, sensor MAP, todos os sensores de temperatura estão ligados bonitinho, então foi uma revisão completa da injeção, mantendo essa injeção clássica, né? Então o conceito desse carro foi justamente esse, é um carro da década de 70, que virou um carro de corrida há mais ou menos uns 15 anos atrás, e agora a gente está trazendo ele para uma categoria Club Sport, né? É um carro que era de corrida, que ele tem capacidade de ser usado na rua e tem dirigibilidade para ser usado na rua. Falando um pouquinho do setup de motor que esse carro tem, esse carro tem o famoso bloco M10, né? O bloco M10, para quem não lembra e quem não sabe, era o bloco usado na era turbo dos motores BMW. Então é um bloco muito, muito resistente. A diferença desse para o motor de Fórmula 1 é justamente o cabeçote, esse aqui ainda está com o cabeçote original, né? O virabrequim desse carro tem um upgrade para o virabrequim da BMW M3 E30, né? Tem também pistões JE e bielas forjado. Na configuração de pistão, com o desenho de câmara do cabeçote, né? Que esse cabeçote tem uma câmara hemisférica, esse carro tem um pistãozão com bastante dome, ele ficou com 13 para 1 de taxa, tá? Bastante taxado. Essa configuração de vira, biela, pistão gigante deixou ele com 2.1, quase 2.2 litros, tá? Tem também comando Schrick de 304 graus, então ele tem um comandão. Ele tem balanceiros forjados para girar até 8.000 RPM. Aí tem ITB da Janvey de 52 mm, então é uma TB gigante, né? O que dificulta um pouco o acerto também da parte de baixa e tudo mais. Tem um coletor da Ireland, né? É um coletor que faz essa união do motor com as ITBs da Janvey. Além disso também tem o coletor 4 em 1, né, um coletor de escape dimensionado, também calculado para ele, e também, né, o volante de motor aliviado, junto com a transmissão também da BMW E30, então ele tem 5 marchas aí atualizado. Também tem diferencial blocado, uma série de coisas aí especiais de suspensão, um carro de realmente altíssimo nível, pensando em pista, mas que também tem um ótimo conforto de andar na rua. Então, vamos mostrar um pouquinho do que a gente fez, começando aqui com a parte do chicote de carroceria que foi refeito aqui na Stoit, né? Como eu disse para vocês, o chicote é o original, a gente só refez o acabamento e fez uma proteção melhor para ele, né? Além de fazer tudo funcionar, limpadores, lanternas e tudo mais, né? Então é tudo conectorizado, isolado, fita de tecido, padrão original, né? A gente olhando aqui, esse conector é o conector que comunica o motor com a parte da caixa de fusíveis. Isso aqui também é original, a gente só refez, arrumou todos os terminaizinhos que estavam bem velhinhos, a gente arrumou, fez tudo novo. Então a caixa de fusíveis é uma caixa de fusível atualizada, tá? A posição original já era aqui, a gente só fez ela atualizada com componentes modernos, terminais modernos, fusíveis modernos, né? Os fusíveis originais não era fácil de achar, já estavam bem velhinhos também, né? O carro é bem antigo, então foi atualizado, né? Assim como a todo o chicote de carroceria lá na frente. E aqui está a parte que a gente realmente modificou do setup original, tá? Se a gente for olhar aqui, a gente fez essa flauta de ar aqui na Janvey, né? A borboleta da Janvey, aqui era onde eram os injetores, né, no setup que vem da Janvey, tá? E isso que dava uma certa dificuldade de utilização do carro em baixas rotações, né? O combustível ele acabava condensando aqui nessa parte do coletor, tá? Por quê? Né? Se você olhar aqui,
vai ser difícil um pouco de explicar, mas como o cabeçote ele é hemisférico, as válvulas elas são cruzadas. A válvula de admissão ela funciona desse jeito aqui, em vez dela ser em pezinha. Tá? Então o combustível meio que tinha que fazer uma curva para cá. Isso dificultava um pouquinho o funcionamento dele, falando dos injetores nessa posição. Então o que a gente fez? Esse motor, ele era originalmente injeção mecânica, tá? Nesse cabeçote aqui. Essa posição ficavam os injetores mecânicos. Né, tinha um coletor de admissão enorme, e aqui ficavam os injetores mecânicos. A gente aproveitou essas entradas, fizemos adaptadores e mudamos os injetores para essa posição. E a gente fabricou essa flauta de combustível nova e essa flauta de ar nova, assim como é feito nas BMWs M3, né, na E30 mais para frente. Tá? Então, essa mudança de posição dos injetores dessa posição aqui para a posição que era original na injeção mecânica, que realmente mudou o funcionamento do motor embaixo, né? De um carro preparado, ruim de usar, né, cheio de jeitinho, não funcionando bem em baixas rotações, baixas cargas, agora é um carro que é normal de andar, tá? Não dá tranquinho, tem uma partida legal, funciona bem frio principalmente, né, devido à baixa condensação de combustível. De quebra a gente adicionou também um atuador de marcha lenta, que eu vou mostrar para vocês funcionando na Motec. Tá? Então a gente uniu todos os vácuos de todas as Genvers, utilizando a posição dos injetores, e ligamos aqui no atuador de marcha lenta. Né? A Motec M4, mesmo nessa época, já possibilitava a gente usar atuador de marcha lenta. Aproveitando a ligação do vácuo, né, o que a gente fez? Nessa flauta a gente fez algumas saídas, né, saídas bem pequenas, né, para ajudar a gente na leitura do sinal. Essa saída aqui está ligada no regulador de pressão de combustível, que está aqui. Então, a gente refez essa parte da linha de combustível, usando o filtro de combustível original para proteger os injetores. E uma saída de vácuo está ligada no sensor MAP, que era uma coisa que o carro não utilizava antes. Está aqui, vai ser um pouquinho difícil de ver, mas esse carinha aqui, um sensor MAP padrão Delphi. Vou mostrar para vocês funcionando na Motec mais para frente. Mas que ele não tinha, a Motec permite que a gente use. E também a gente atualizou todo o sistema de ignição. Tá? A gente escolheu a bobina do Corsa antiga, do Corsa quadrado, porque ela tem driver interno, facilita para a gente a instalação elétrica, tira componentes que podem dar problema, que era o que ele tinha, ele usava um driver externo. E assim essa bobina é muito potente, pensando em energia de ignição, e a gente consegue usar bons componentes que podem ser encontrados em qualquer autopeça. Né? Bobina de Corsa, cabo de vela de GM 8 válvulas. Por quê? Tá? Como esse motor ele é 8 válvulas, os cabos de vela ficam muito perto do coletor de escape. Tá? E eles precisam ser protegidos desse calor. Os cabos antigos não tinham essa proteção, então eles estragavam bastante. Usar esses componentes aqui fazem com que ele tenha uma boa durabilidade. Tem também a questão do estilo, né? O cabeçote tem essas linhas, a bobina tem essas linhas, fica tudo bem parecido, bem estiloso. Então, como parte da revisão elétrica que a gente fez aqui na Stoit, a gente desmontou todo o dash e trocamos as lâmpadas internas. A gente desmontou o dash também da AIM e revisamos todas as ligações, os sensores são novos, toda a instalação elétrica do dash é nova. Aproveitamos e botamos para funcionar um monte de coisinha legal, por exemplo, esse relógio do painel clássico e original da BMW. Então é isso, mestres. Agora a gente está aqui dentro do carro, tá? Da tijolinho. E eu quero falar um pouquinho da injeção que está aqui nesse carro, tá? Esse carro, como ele foi montado aí uns 12, 15 anos atrás, na época, né, já foi montado com uma injeção muito, muito top, que é a Motec, né? Uma Motec M4. Que na época que o carro foi montado, ela já era até um pouquinho antiga. Né? Essa Motec M4 ela é dos anos 90, tá? É uma injeção australiana, já era desenvolvida para competição lá fora, né? E muitos carros de corrida, de competição, usavam Motec para vários tipos de modalidade, né? O legal é que a Motec elas já tinha uma série de coisas pensadas para um acerto de alto nível, né? Ela já era eficiência volumétrica, já tinha diversos mapas de eficiência que você podia cruzar. Dá para fazer a mesma coisa que a gente faz de usar um mapa híbrido Speed Density Alpha N, já tinha controle de tração, já tinha controle de booster, já tinha controle de marcha lenta, até mesmo sendo carro de corrida você conseguia colocar atuador de marcha lenta. Enfim, era uma injeção muito, mas muito completa, né? Principalmente se você pensar na época que ela foi desenvolvida, e também em comparação com o que a gente tem disponível hoje, né? Hoje a gente tem uma série de injeções programáveis no mercado disponíveis para a gente usar, e, cara, a maioria delas não chega nem perto do que essa injeção aqui antiga é capaz de fazer, né? Lógico que tem uma série de funções que são um pouquinho defasadas, né? Ela tem, mas algumas coisas de acerto são mais simples, mas ao mesmo tempo é um absurdo o quão completa ela é, né? E como eu expliquei, a gente decidiu manter a Motec
Motec M4, até pelo setup do carro, né? Por ser um carro Clube Sport, a gente quis manter todo esse setup tradicional, antigo, do que seria um carro de corrida dos anos 90. Né? Ou seja, usando uma Motec M4, usando as ITBs, só atualizando ele para usar o máximo de recursos, mas a gente quis manter essa coisa clássica, né? Ou seja, é um carro dos anos 70, que ele tem uma injeção dos anos 90, né? Como se ele tivesse feito na época, ali nos anos 90, feito um carro de corrida de altíssimo nível nos anos 90, e hoje virando um carro Clube Sport, que pode ser usado na rua e pode ser usado na pista com todos os recursos disponíveis e que anda bem como um carro original. Então, como eu falei, a Motec M4 é um pouquinho antiga, e ela não funciona no Windows. Na verdade, ela funcionaria se você estivesse usando umas versões mais antigas do Windows, por exemplo, Windows 98, até o XP a gente ainda conseguiria usar ela rodando dentro do Windows. Mas no Windows 10, como ele é 64 bits, ele não tem mais o DOS nativo, eu não consigo rodar o software da Motec dentro do Windows. Então a gente tem algumas soluções, né? Para quem é aí de TI, que né, entende um pouquinho, como que a gente pode fazer? Ou você instala uma Virtual Machine, né, rodando um Windows antigo, seja o 98 ou seja o XP, e aí você consegue rodar o software da Motec dentro do Windows, ou, né, para quem gosta e é entusiasta da parte de informática, usar o software DOSBox, tá? Então, eu já vou colocar aqui em cima a minha tela do DOSBox, você deve estar vendo aí. A Motec, ela tem uma saída serial DB9, né? Vocês não estão vendo aí, mas aqui tem um cabo USB que ele vira serial DB9. Até aí não é nada diferente do que a gente usava nas Megas e nas outras injeções gringas mais antigas, né? O cabo USB é uma coisa mais recente. Então até 2000, 2010 aí a maioria ainda era cabo serial, né? E a gente sempre usou esses conversores seriais, né? Eu estou usando aqui um cabo serial FTDI de verdade, tá? Então é caríssimo o cabo e tem que ser para essas injeções antigas para você ter uma boa estabilidade na conexão. Esse cabo DB9, eu consigo no DOSBox configurar ele, eu pego uma serial real e mando o DOSBox transformar ele numa serial emulada aqui dentro do DOSBox. Então vira a porta serial com um do DOSBox. E cara, no final funcionou, ficou muito legal. Então vocês estão vendo a minha tela do DOS aí. O DOSBox, ele roda acima do Windows, então eu tenho que fazer um procedimento de montar uma unidade lógica, né? Então eu venho aqui Mount, eu vou chamar de C para ficar mais fácil, C:/Motec, que eu deixei o software da Motec na raiz do meu HD aqui no PC para ficar mais fácil de adicionar aqui também. Então fazendo isso, né, eu falo para o DOSBox que eu criei um HDC, né, um dispositivo C:, e nesse dispositivo vai ter a pasta da Motec. Então você vê aqui, C:, e eu der um dir, que é para ler o diretório, eu tenho todos os arquivos aqui da Motec. E aí o software aqui, esse motec.bat, se eu digitar Motec e der um enter aqui, ele vai abrir o programa da Motec. E aqui no programa da Motec eu tenho disponível as duas injeções. A M800, se eu dar um enter aqui, ele abre um programa do Windows, então ele vai até dar pau aqui. E a que a gente vai usar, que é a Motec M4, ele vai rodar aqui dentro do DOS mesmo. Então vou dar um enter na M4. E aí tem a versão dela, tá? A última versão. E aqui é a tela dela, que eu consigo ter algumas conexões, eu posso fazer um upgrade de código, né? O EMP é o programa de calibração, é aqui que a gente vai mexer. Dá para fazer um get log, que é puxar os logs. Essa Motec M4 tem disponível dentro dela 512K de memória, dá para fazer log interno. Dá para fazer upgrade e ligar algumas funções da injeção por aqui. Então o que a gente vai fazer é entrar no software de calibração para mostrar para vocês. E aqui a gente tem, né, ele fala que a ECU não está conectada, a gente pode ajustar o mapa, ajustar o arquivo, né, a gente pode ver qual arquivo, a gente pode encriptar o arquivo por senha para ninguém mexer e tal. Para a gente conectar, tá tudo ligado, tudo conectado, só a chave está desligada. Esse é o procedimento para conectar nela da maneira mais fácil. Então, na hora que eu virar a chave aqui, ele vai conectar. Ó, então ele já mostrou para a gente aqui o que a gente tem disponível, que é ignição, você está vendo na parte de baixo, eu não consigo usar o mouse aqui, né, tá no DOS, então estamos sem mouse. Tem a parte ali embaixo, ele está falando, ó, tenho ignição, tenho 3D, tenho sequencial, avanço, tenho log de 212K e a lambda não está ativada, tá? Nesse módulo não está ativada. A gente ainda vai tentar ver se eu consigo ativar a correção de sonda nela, mas mais para frente. A gente fez todo o acerto do carro usando a sonda pelo AIM, né? Como eu expliquei, a gente limpou todo o painel, tirou tudo da frente e a gente fez o dash da AIM mostrar para a gente o valor de sonda, de wideband. Então todo o acerto foi feito por aí. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas ficou legal também, tá? Aqui na Motec a gente vai ajustar esse mapa. Quando eu mando ajustar, ele vai buscar o mapa dentro da injeção, tá lendo, comunicando, e aí ele vai falar dos arquivos que a gente tem disponível aqui dentro do PC. Ele vai cruzar o arquivo do PC com o arquivo que está gravado na injeção. Ele grava o nome do arquivo. Então a gente
dar um Use Matching File aqui, e aqui é a tela da injeção. Tá? Aqui que a gente tem disponível todos os recursos para injeção. Cara, é aqui que você vê que é uma injeção com muito recurso e muita coisa legal. O que a gente fez aqui em relação ao setup da injeção? Como eu expliquei, ela não estava instalada usando todos os recursos disponíveis. Tá? A gente pegou e refez todo o chicote elétrico e realmente ligou tudo que a gente podia. Algumas dessas coisas são, tá? Eu vou entrar aqui na tela de combustível só para mostrar alguns sensores. Essa é a tela de combustível principal, ela está por TPS. Então, eu consigo mexer aqui pelas flechas, né? E eu estou mexendo o acelerador, ó, o pontinho amarelinho aqui lá no canto esquerdo se movendo conforme eu vario o acelerador. Ali no canto superior, né, a gente tem eficiência, no caso, e carga, né? Eu estou cruzando dois mapas, mas nesse mapa está lendo o load copiando o TPS. Tá? Então, se a gente olhar ali a parte de sensores, tem o TPS e tem o MAP, tá? Esse carro estava sem MAP. Temos a bateria, né? Temperatura do motor, já está um pouquinho quente, eu já fiz uns testes. Temperatura do ar, tá? Ali perto das TBIs. Essa é uma injeção sequencial, né? Então, eu tenho também o ângulo de injeção, que eu consigo ajustar. Avanço e duel da bobina. Né? Então tudo nessa telinha aqui. Eu consigo também, se eu apertar V, ele vai mostrar todos os sensores, né? V de view, né? Eu consigo dar um view em todos os sensores e atuadores que estão ligados agora, né? Então algumas coisas que a gente tem aqui. Mas eu queria mostrar um pouco do setup que a gente fez. Então a gente tem aqui na tela principal, Input Output Functions. E aqui que a gente fez a configuração. Então a gente tinha disponíveis 4 saídas, né? Não estavam usando todas, né? Foi o que a gente refez aqui. Então o que a gente colocou no Output 1? Idle Control, que é o controle do atuador de marcha lenta. Output 2 a gente colocou a saída de ventoinha, que ele estava usando um daqueles kit verão de Tempra, né, que a galera fazia na época, que é só um cebolão ligado na mangueira. Tiramos aquilo ali e colocamos uma injeção para controlar a ventoinha. Saída 3 é o taco out, né, a saída de contagiro. Ele está ligado no dash tá-in e está ligado no painel original também. Então o contagiro também funciona no painel original. E uma das coisas que realmente incomodava a gente é que a bomba estava ligada no pós-chave, a bomba de combustível. E é perigoso isso, né? Então a gente fez uma saída própria para a bomba de combustível, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre faz, porque isso aqui é segurança, né? Entradas digitais a gente não usou nenhuma, né? Então é só os outputs que a gente tem aqui. Legal ver aqui na Motec também que o mapa ele é 3D, né, que a gente estava vendo aqui. E eu tenho dentro do mapa 3D, eu consigo ver algumas visualizações aqui na tela de function, né? Dentro de cada menu eu tenho uma tela de function. E eu consigo ver graficamente como é que está o mapa. E isso é bem legal, então fica bem legal de acertar visualmente também, que é algo que a gente faz nas injeções modernas. A visualização é meio antiga, é DOS e tal, mas, cara, tá tudo aqui. Você deve ter notado aqui no mapa de fuel que eu fiz uma linha para 0 RPM, e isso não é muito comum, tá? Porque na Motec, diferente das injeções mais novas, ela não tem um mapa de cranking, tá? Ou seja, um mapa de partida. Eu não tenho um lugar que eu possa falar quanto de combustível eu vou injetar durante a partida. Ela não diferencia partida do mapa principal. Então, assim, se você estiver acertando o carro por map, o que vai acontecer? O map vai estar aqui em cima, né? Normalmente aqui, enfim, né? É que aqui o carro ele está por TPS, não vai ser, o número não vai ser o mesmo, mas só para você ter uma ideia. Ele partiria com números daqui. Né? Como a gente está por TPS, ele vai partir por esses números baixos aqui. O fato de não ter um mapa de cranking atrapalha um pouquinho a partida. Aqui que eu tive que fazer, tá? E também outro, esse carro é álcool, né? Então, que é pior ainda, é mais difícil ainda a partida. Eu tive que fazer uma linha aqui de 0, tá? 0 RPM. Ou seja, eu viro o arranque, ele vai do 0, ele vai dar uns 300 RPM, 200 RPM, então ele vai ficar entre 0 e os 700 e ele vai variando a quantidade de combustível. Então, foi a maneira que eu consegui fazer para dar partida no álcool, foi colocando esses dois pontos altos aqui. Então, se você olhar ali na versão gráfica, ele tem essa parte mais alta. Então é isso, senhores. O que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte parado, né, mostrando todo o setup que a gente tem aqui na Motec, era isso. Agora a gente vai lá para o dinamômetro, vamos passar esse carrinho lá e eu vou mostrar o processo de acerto que a gente fez lá no dinamômetro. Beleza? Então, até lá. Fala, mestre. Então, estamos aqui no dinamômetro. Agora a gente vai começar a passar tijolinho. Nesse carro, como a gente não quis andar muito com ele na rua, até porque é um pouco mais difícil de acertar a Motec, né? Ela não é tão prática de acertar aqui pelo DOS. A gente resolveu ir logo pro Dino e aqui a gente faz todo o acerto, tanto da baixa quanto da alta, e aqui a gente realmente refina o carro.
Você já deve ter vendo a tela da Motec aí. Estamos aqui no mapa de combustível e vamos começar a dar uma refinadinha. Na Motec, como eu já mostrei, tem tanto o modo gráfico quanto o modo numérico, né? Ambos aqui é bem tranquilo de acertar. Vamos lá, vamos começar a pôr carga no motor e refinar os pontos do mapa. Mas está quase igual à curva anterior. Aqui eu acho que já não vale mais a pena mexer em avanço. Acho que eu vou tirar mais um grauzinho e a gente fecha por aqui. Tabela errada. Já com 35 de máximo. Se você for ver, esse motorzinho é muito legal, cara. Ele é 8 válvulas, super simples, rendendo o que ele rende, cara. Mais alto aqui. O resto eu vou deixar. Zerar esse diagnóstico. Salvar o mapa, não custa. Tabela principal de combustível. Dá mais uma afinadinha, alguma coisa que precisar aqui. Preciso ver se em giros mais altos eu levantar o pé, se ele continua legal. Eu estou testando as outras partes do mapa, essas regiões aqui de baixo, assim. Se eu levanto o pé e o carro não está engasgando, significa que esse pedaço do meio está legal. Agora falta só uns detalhezinhos de refinar.
bola. Muito contente com o resultado. Muito contente. Da hora. Então é isso aí, senhores. A gente continua lá na estante. Valeu! Então é isso aí, mestre. Voltamos lá do dinamômetro. O carro ficou muito legal, ficou muito forte. Pra gente foi até uma surpresa e a gente cortou alguns mitos, né? Porque muita gente falou pra gente que, mas vocês tiraram os injetores da posição afastada, colocaram ali perto do motor, e isso vai perder potência, né? E olha que interessante, o carro ganhou potência, né? Então já matamos mais um mito de TB aí de graça, tá? E agora que a gente está aqui de volta na Steyr, tá? O dono do carro, o Vitor Miranda, nosso amigo, vai vir aqui e vai dar uma volta com o carro e ver qual que são as impressões dele agora nesse novo setup, agora que a gente realmente mudou tudo ali da ligação dos injetores e posicionamento e atuador de marcha lenta e tudo mais. Então a gente vai ver qual que é a impressão dele do carro. Então é isso aí, senhores. Estamos aqui com o Vitor Miranda, dono da Tijolinho. Vou dar a primeira voltinha com o carro, vai aprender a andar agora. Vamos aprender junto aqui. Reaprender. Você não andou muito com o carro, né, cara? Não, cara. Você comprou ele antes da gente refazer tudo, né? Não, desde que eu comprei. Vai meio que aprender agora. Exatamente. E o carro, quando foi adquirido, ele era um monte de peça bem boa, mal montado, né? E aí a gente começou a juntar tudo isso, né? Vocês me ajudaram bastante nisso. E agora, de fato, ele tá um carro, né? Você vai ter que acostumar de cara, o acelerador é super sensível. Muito na boa. Você tem que só encostar e já tirar a perna de embreagem, que ele sai, porque ele é muito forte de baixo. Vai usar bem pouquinho o acelerador para sair. Pode ir pra cá. Vamos esquentando o motor. Você vê que ele tá respondendo bem de baixo, né? Muito. Ele vem liso. A gente esperava, né? Era bem isso aí, não. Eu vou aproveitar e vou ajustando algumas coisas referentes ao jeito de dirigir do Miranda, né? Eu acertei o carro praticamente só no dinamômetro. Vou conferindo a súmula aqui enquanto ele tá andando. Descendo devagarzinho, ó, aí ele baixou e entrou em lenta. A lenta dele é 980 mais ou menos, ó. Confortável e fica oscilando nisso. Fica oscilando ali perto. Sensacional. Por um comando 304. No álcool, no frio. No álcool no frio. Você vê que ele é bem forte de saída. Muito delicado, né? Delicado no acelerador. É porque as borboletas são bem grandes, né? De 52 milímetros. Aí rela para o acelerador ele já acelera bastante. Então, faz um teste, bota uma quarta, pode botar uma marcha baixa, você vê que ele é bem forte mesmo de baixo. E ele não fica dando aquelas... não fica dando cabeçadinha, justamente porque a posição dos injetores agora está mais coerente, né? Isso faz o retorno. Sensacional. A posição dos injetores mudou bastante o comportamento do carro, isso é bem perceptível. Ele ainda não esquentou totalmente, né? Estamos aqui com 78 graus. A temperatura do ar ainda está baixa, ó, tá 33. Ele ainda não tá totalmente quente, né? Claro. Ele já tá bem lisinho. Bem tranquilo. Agora que você for sair, tenta agora só encosta o pé no acelerador e já... Você vê que ele já vai
vai acelerar bastante. Suficiente, né? Você vê, já sai bem forte. Não precisa mais que isso. Mesmo em rotação baixa, ela não reclama, né? Exato. Empolgado. A lentinha dele. Tranquilo, liso. Era isso que eu esperava. É muito gostoso de andar, né, cara? Muito boa. Muito gostosa. E aquilo que você falou, o comandinho, mesmo bravo, tranquilo, né? Mesmo bravo, olha que lenta gostosa, cara. Você percebeu que a vibração interna diminui muito, cara? Muito, né? Ele, mesmo na lenta em 1000, ele ficava 1100 até antes, ele ficava chacoalhando assim aqui dentro. A que você atribui isso, você acha? A posição dos injetores, cara. Porque eu consigo trabalhar com misturas mais coerentes. A mistura que estava antes não era real. Não era ideal. Era ideal, mas não era real. Ele estava mostrando o lambda 1 aí, só que se você olhava o escape, estava saindo álcool cru. Entendi, sem queimar. Sem queimar, por causa da posição dos injetores. Agora esse lambda 1 que está aí é 1 mesmo. Perfeito. Ele assimila aqui dentro e volta para os 900 e pouco. Mas você vê que ele vem diminuindo. Numa ele boa, não cai né? de uma vez. É. Ele vem e para. Esse é o atuador funcionando. Isso é maravilhoso. E é o que a gente falava, dá pra ir buscar pão na padaria numa boa. Não dá? Fala a verdade. Porra! Vai pegar a mancadinha da saída por causa das ETBs, que elas são enormes. Isso realmente tem Faz que parte. entender o carro, né? Mas é questão de feito costume. Bota uma quinta agora. Olha, não Olha reclama. isso. Não reclama. Caraca. É por aqui, né? Por aqui, isso. Que delícia. Ó, vem pau do carga devagarzinho. Ó, E ela vem enchendo, não dá aquela... não vem. Caraca. Ah, é Sensacional. um carro normal, cara. É isso. Ó, não reclama. Soltou o acelerador e mantém. Puta que pariu. Aí o atuador ele abre bem mais ou menos essa rotação. Então ele meio que mantém o carro andando em cima da direita aqui. Já pegou a manhã da saída já. Já É relar. é só encostar. Eventualmente nem precisa encostar. Tira a direita ali naquele farol. Faz o fitzinho. Muito bom. Era o que a gente esperava. Era bem o resultado que a gente queria mesmo, cara. É isso. Ser um carro que dá pra usar. É isso. Sem ser chato, sem ser brabo demais. Legal demais, cheio de mancadinha. E ao mesmo tempo, trejeito. a hora que precisar, vem, né? É. Cara, mas tá... Tem o que falar, né? Tá muito legal, né, É cara? como tinha que estar, perfeito. Olha que estável que fica essa lenta, cara. Eu tô realmente impressionado, porque parece um motorzinho original. É isso. E o comando é um Chirique 304, né? 304. Como você falou, leve aceleradinho, já tira o pé, ela já... É, já acelera forte, né? Aí a direita. Lá. A gente vai reto. Ah, até de terceira Olha, frouxa velho. foi. Responde, cara. É. Até eu não ajudando, o motor ajuda. A velocidade tá pegando. É verdade. E o GPS, né? É, GPS, tá escondidinho Caraca. aqui.
escondidinho ali, né? Entendi. Cara, do caralho. Tá muito lisinho, né, cara? Muito. Eu não sei se tem bombado, se não tem. Aqui não, pode ir reto. Tira ela não dá, né? Do caralho, muito bom, muito bom. Você pega a direita, a gente pega a avenidinha. Ah, tinha polícia ali, né? Eu acho que sim. Verdade. Acho que a gente fazer a volta, então dá uma puxadinha de segunda aqui nessa retinha. Já tá. Pra cá. É, tá bom. É engraçado que no acoplamento da embreagem muda a vibração também, né? É. Tem algum rolamento que não tá legal. Não sei se é o primário do câmbio ou da própria embreagem. Por isso que eu falei, até falei com o Daniel, mano, vai ter que pegar uma hora de câmbio, embreagem e diferencial pra balancear. Checar tudo, né? Mas deixa você andar um pouco, curtir o carro, sim, é depois você vê isso. isso aí. Vai ter uma hora que eu acho que essa cantadinha aqui da hora que você pisa na embreagem é algum rolamento, ou do primário ou da embreagem. Que tá cansado já, Tá né? cansado. Olha lá, dá uma puxadinha. Nossa, é muita força. Isso foi até uns 6 pau, 6 né? pau, esse troço gira 7,5, cara. Caralho. Que delícia. Cara, direito. Vai ter polícia. E dá pra ouvir de longe, né? Porra! O tesão desse carro é o barulho das ITBs, né, cara? Que delícia. A mistura do barulho da ITB com o do escape É maravilhoso. é um tesão. Puta que pariu. Aí vira direita aqui, a gente faz assim, vamos por dentro, a gente sai na avenida lá embaixo Tá bom. e já vê se não tiver polícia ou não, a gente dá uma puxadinha. Ah, é o justiceiro. Oi? O camarada com a camiseta do justiceiro. O cheiro atravessou na rua. Muito bom, né? Muito bom. Aleatório. Totalmente aleatório. Mas você vê que gostosinho? Não, é muito bom. Você tira o plena, pé, ele não é. tira o pé, não dá nada, Vida troca normal. de marcha, vai, vem bem, Muito bom. não dá tranco. Muito bom. Muito bom mesmo. Quando o carro é muito levinho, ele é muito bom de sair assim, Muito, né, cara? muito tranquilo. Não tem mistério, né? Não parece o carro com ITB, né, cara? Não. De verdade não. Você esquece. Você tá num carro com comando bravo, com ITB, com tudo. Ó, você vem ainda Terceiro. chiando e tá indo. 1500 RPM, cara. 7% de acelerador subindo. Caralho. Testinho da lombada. Olha, velho. 1200 RPM. E sem reclamar, né? Sem reclamar. Sem dar uma pipocadinha, sem dar. Olha. Sem limites. Muito bom, muito bom. Delícia. Que delícia. Da hora. Você é louco. Limpadorzinho funcionando, né? Old school total, né? Total, a velocidade 1 e é lenta e é super lenta. É. Direita aqui. Muito bom. Raiz. Total.
E enche rápido, né? Enche muito rápido, cara. E a gente não tava devagar não, cara. Não, eu não tive tempo de olhar pra velocidade, mas não parecia muito... Semi-slick, chovendo, Tudo certo. tudo certinho. Acho que eu podia fazer isso a noite inteira. É, né? Ai, caralho. Deu. Nossa, que legal, cara. Só tira o pé, volta, Muito tira o pé, bom, volta. muito bom. Muito bom. Parece normal, cara. É isso que eu ia falar, a gente faz como se fosse um... Intuitivo, né? Intuitivo. Bem, meu nome é Vitor, eu sou proprietário aqui da BMW, da Tijolinho. A Tijolinho já era um carro conhecido aí da turma. Ela já teve uma breve história aí com um grande amigo meu, que me fez o favor de me vender. E hoje eu tenho a felicidade aqui de tê-la. O projeto ele começou lá atrás com uma funilaria e pintura, que começou despretensiosa, mas foi avançando e foi feito um bom projeto, um bom trabalho nela. E a partir daí a gente foi descobrindo outros pontos de melhoria, né? A gente descobriu que ela tinha muita peça boa, mas talvez não o melhor setup, não a melhor montagem aí que a gente gostaria no carro. E aí, unanimidade aí, o pessoal foi indicando aqui a Stott, foi indicando o Kleber, o Delilo, e a gente foi começando a conversar. A proposta inicial era de um carro um pouco menos pista, então no passado recente ele era muito pista, e um pouco intercalado entre rua e pista. Eu tenho vontade de usar o carro na rua, eu tenho vontade de usar no rodízio para ir trabalhar, e a gente tinha que tentar achar um denominador comum. Quando você fala de achar um equilíbrio num carro que tem ITB, que tem comando brabo, que anda no álcool, que é de 77 e que usa alguns componentes muito interessantes, é sempre um desafio. O pessoal topou, desde o começo foram muito claros comigo, a gente teve um papo muito legal, caminhou muito bem, e a gente foi avançando nesse período que está aqui. Acho que o carro tá indo para 4, 5 meses que a gente fez esse projeto e de fato valeu a pena. É engraçado, né, que no começo era muito difícil da gente, eu como mais olhar de leigo, né, entender aonde que a gente ia chegar e por que de algumas alterações, né. Então, às vezes eu falava, puta, mas por que mudar a posição de bico? Por que fazer uma flauta nova? Por que rever a linha de combustível? Funcionava, né? Mas no nível de sofisticação, de apuração de resultado que a gente queria, precisava. E hoje eu enxergo isso, né? Hoje eu consigo ver o resultado efetivamente, o próprio número do carro melhorou, a experiência do carro melhorou muito. Acho que isso que é legal. É você conseguir hoje ter um carro que dá para manobrar numa boa, que dá para ir na padaria numa boa e curtir o carro como se deve. Então isso é uma coisa que hoje eu enxergo. Eu imagino que eles têm alguma dificuldade de explicar isso no começo, assim como eu tive, mas no final faz sentido. Então ele roda como um carro original, ele roda como um carro novo, com componentes muito, muito interessantes e prontos para acelerar também quando a ideia for colocar na pista. Acho que um dos grandes desafios aqui foi fazer muita coisa para ela, né, específica para ela, e com os parceiros aí dos meninos, do pessoal, a gente conseguiu chegar num denominador bem legal, que eu fiquei bem satisfeito.
não manjo. Tô sentindo, imagina você. Caralho. Tô impressionado. Do acerto da injeção que você tá sentindo, né? Do que você trata, velho. Os caras são geniais, cara. O Léo e o Kleber são... Eles conseguiram deixar o carro nosso pro dia a dia e um carro forte de andor na hora que precisa. Eu acho que a solução que eles bolaram de injeção, usando uma Motec antiga e tal, mas que estava subutilizada, né, cara? Então hoje a gente tem todos os recursos de baixa lenta. O carro você liga sem encostar, né? Você vira na chave, ele pega. Tudo isso regulado no álcool, do caralho. Eu falei já pra ele, meu, vocês tiraram literalmente leite de pedra, que o carro renasceu. Foda. É muito louco, ele mostrando lá no Instagram dele a telinha lá do... Bom demais, né, Puta, velho? que da hora. Dozinho, né? O Docs ali. Nossa. Mano, sabe, tipo, é um bagulho muito... Velho, isso é um carro, tá ligado? Isso aqui é o bagulho que tá... É isso. Não é tipo... Pô, já tive carro turbo, já tenho carro moderno e tal, mas isso aqui era o que eu queria, sabe assim? Exato, velho. Então é isso, mestres. Espero que vocês tenham gostado desse projeto muito legal, o tanto que a gente gostou de ter trabalhado nele. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, coloca aqui embaixo no YouTube e até a próxima.